aí, galera, estamos de volta para mais uma aula de ciências com música nova e assunto novo, né? Bom, a aula de hoje tem tudo a ver com essas coisas que estão aí na sua tela. Tem aí uns remédios, tem aí umas descobertas científicas e talvez você conheça, talvez você não conheça, e nunca é demais se você já conhece, porque tem muita curiosidade nessa aula. Mas antes de tudo, nosso combinado, é claro, né? Livro, caneta e caderno na mão para mais uma aula de ciências. Simbora! Capítulo 5. Métodos contraceptivos. Antes de entender o que é um contraceptivo, você tem que entender o que é concepção, né? Concepção tem a ver com fecundação, união de ovócito e espermatozoide. E quando eu falo de contraceptivo, é justamente esse meio físico ou químico que vai evitar a fecundação, a concepção. Então, o que você vai estudar na aula de hoje? Você vai ver os principais métodos contraceptivos, que podem ser naturais ou artificiais, e também vai comparar os vários tipos de métodos, compreendendo as vantagens e desvantagens de cada um deles. Bom, primeira coisa de tudo que a discussão do livro de vocês vai trazer na página 76. Evitando uma gravidez indesejada. Então, a partir da puberdade, né, o corpo já sofre alterações que possibilitam a reprodução. Ter filhos exige uma maturidade, condições adequadas para o crescimento e o desenvolvimento do ser que vai vir, né, a criança. Então, às vezes, acontece que a gravidez é indesejada, e a gente até discutiu nos slides anteriores. Então, essa decisão deve ser consciente e planejada. Por quê? As pessoas sexualmente ativas podem evitar essa gravidez indesejada. E aí podem planejar o momento de ter filhos, utilizando diferentes métodos contraceptivos. Então, envolve aqui uma discussão, né, que vai estar relacionada com o capítulo 4, que fala da gravidez. Né? Então, para evitar essa gravidez, todo esse processo que o corpo passa por essas mudanças, né, que são mudanças psicológicas, mudanças físicas, envolve a questão do financeiro, né? E a gravidez, quando eu disse na aula passada, não é só a menina, mas envolve a responsabilidade do homem na situação. Tudo isso pode ser prevenido. Bom, quais são os tipos de métodos contraceptivos? No livro de vocês tem uma tabela, eu trouxe também para a aula. Os métodos naturais de abstinência ou comportamentais são o de tabelinha, a gente vai ver sobre ela, a temperatura basal e o músculo cervical. Existem métodos contraceptivos chamados de barreira, que no caso seriam os preservativos ou popular camisinha, que pode ser masculina ou feminina. Também tem o diafragma e tem o espermicida. Também existem os métodos hormonais, e aí já entram as pílulas, as injeções, os implantes, alguns adesivos e o anel vaginal, cirúrgicos, que envolvem vasectomia, laqueadora, e os intrauterinos, que é o dispositivo intrauterino, o DIU. Bom, vamos ver cada um deles. Quando a gente fala de métodos naturais, de abstinência ou comportamentais, são aqueles que vão considerar o período fértil da mulher. A gente viu isso, né? Dentro do ciclo menstrual tem um período fértil da mulher. E aí eles necessitam de uma responsabilidade de os ambos parceiros por períodos de abstinência sexual, ou seja, não vai ter relação sexual entre o casal. Vai ter que ser evitado penetração vaginal, porque envolve, né, o risco do espermatozoide entrar em contato com o ovócito. E o coito interrompido, que é a retirada antes da ejaculação. Porém, todavia, contudo, nós temos três coisas a ser consideradas. O primeiro, que o índice de fracasso é alto, por conta dessas alterações no ciclo menstrual, a gente viu isso na aula passada. Esses tipos de métodos não previnem contra ISTs,
Então, às vezes, a preocupação excessiva, né, da pessoa que faz relação sexual em simplesmente evitar a gravidez. Mas aí entram as questões das infecções sexualmente transmissíveis, né, e tem que ser considerados também. E eles não são recomendados para adolescentes ou casais muito jovens. Ok? Bom, a tabelinha ou método calendário, o próprio nome já diz, né, é uma forma de você acompanhar e anotar durante alguns meses o dia do início do ciclo, a fim de verificar essa regularidade e duração do ciclo. Existem aplicativos de celulares que fazem isso, tá? Mas como a gente viu, são técnicas que não têm 100% de confiabilidade. E aí a gente viu, né, que tem o dia fértil, dias férteis, dias inférteis, né, o sangramento, etc. O desafio de tudo isso é identificar o dia fértil. Esse dia fértil da mulher é os dias, na verdade, né, em que ela tem uma chance muito alta de engravidar. Não quer dizer que o dia infértil ela não tenha chance. Porque, como eu disse para vocês, tem um período que o espermatozoide ainda fica vivo. Beleza, gente. Existe um outro método chamado temperatura basal. A temperatura basal é uma forma de medir e anotar diariamente a temperatura corporal basal. E essa temperatura do corpo, né, tem que ser logo depois que acorda, antes de fazer qualquer exercício físico. Porque quando a gente faz atividade física, a temperatura do corpo eleva, né? E aí vocês vão ver como é complicado, porque ó, oscila em torno de 36 graus, mas diminui cerca de meio grau do dia da ovulação e aumenta 0,3 e 0,8 nos dias seguintes. Então, só para vocês terem ideia, é recomendado montar um gráfico durante esses meses. Então, não é tão fácil, né, para se calcular os dias inférteis. O outro método é o método Billings, ou muco cervical. Nesse processo, nesse método, é baseado na observação da secreção da vagina. Né? Então, como a gente já viu na aula passada, a vagina produz secreções. Né? E aí essas secreções, dependendo da consistência e da cor, vai indicar o dia que ela está fértil ou infértil. Então, por exemplo, o muco cervical no dia infértil, ele, se você pressionar com o dedo e se soltando, né, então ele é tem uma consistência menor, é um dia infértil. Se a consistência for maior, mais pegajoso, aí é o dia fértil. Ok? Bom, nós veremos os métodos de barreira na parte 2 do vídeo. Então, não saia daí. Te espero lá.